Bárbara Lomba, a delegada que derrubou Flor de Lis. O telefone de Marzi estava sincronizado no iPad do pastor Anderson do Carmo. Genro de Flor de Lis disse que lhe foi proposto a morte do pastor em troca de dinheiro e ele teme por sua segurança. Ocorreu na tarde da última sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020, a primeira audiência de acusação do caso que investiga a morte do pastor Anderson do Carmo, esposo da deputada e pastora Flor de Lis dos Santos Souza. Mas por que este caso nos instiga tanto? O caso Flor de Lis, se assim se pode dizer, vem ensinando muita coisa a quem o acompanha, inclusive a nós, conforme ele vai evoluindo. Por mais absurdos e bizarros os detalhes e contraditórios ao que a deputada pastora e seu falecido marido pregavam são, por duvidarmos até do que líamos nos autos e na mídia, de nossos colegas. No fundo, acreditávamos que estes detalhes fossem exagerados e que o ser humano não seria capaz de tanto. Talvez pelo fato de julgarmos impossível de se chegar a tanto, ou impossível de tanta gente pensar em um crime assim. Neste caso, fica cada dia mais evidente a fragilidade e a corrupção da política brasileira, a fragilidade do sistema administrativo estadual, que interfere no trabalho da polícia investigativa e, portanto, da vulnerabilidade da polícia investigativa, que muitas vezes, onde mesmo em inquéritos abertos por eles, o sistema não os deixa concluir. A corrupção do sistema carcerário, a adoção de crianças, que era a causa usada pela deputada Flor de Lis em suas campanhas, ela que até o momento acredita-se tenha mais de 10 denúncias a seu desfavor, que vêm sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar responsável, a formação de quadrilha a qual submete os próprios filhos e a religião. Esta parte era aquela que sustentava as demais, a credibilidade religiosa que o nome Flor de Lis trazia. Através disso, se abriu um verdadeiro universo de possibilidades de poder e dinheiro, tudo sobre a égide dos 55 filhos. O primeiro delegado a depor é o mesmo que concluiu o inquérito, que afirma não ter qualquer tipo de dúvida de que Flor de Lis não só é a mandante do assassinato, como, dizendo exatamente nas suas palavras, a ré é de alta periculosidade. Alain Duarte, apesar de atribuir todos os méritos a Bárbara Lomba, esteve também por 7, 8 meses à frente do caso, onde levantou ainda mais participações até concluir e determinar a prisão dos 10 réus, número que totaliza com os 3 que já estavam presos. Então vamos a Bárbara Lomba, o depoimento mais longo, pois recebeu a queixa, esteve na cena do crime, desvendou rapidamente o crime e então partiu para a colheita de provas. A delegada pediu logo após o crime a busca por câmeras de segurança nos arredores da casa, onde teve acesso a fatos que desmentiram versões de Flor de Lis, e o depoimento onde ela dizia que tinham deixado o portão aberto e que provavelmente um ladrão teria entrado e disparado contra a vítima. A delegada manifestou-se todo o tempo muito indignada com todas as tentativas de Flor de Lis de tentar atrapalhar as investigações. Todo o tempo, em todos os sentidos, sendo eles influência política, se escondia atrás de imunidade parlamentar, aliás, ainda se esconde, contato direto com presos e funcionários do presídio para facilitar comunicação com réus, a manobra feita pela deputada de conluio com a carceragem que levou Lucas ao presídio Bandeira Estampa, onde ele estaria em um presídio de milicianos, que seria um presídio de milicianos, na mesma cela de Flávio e do policial Marcos Siqueira. Dali, Flor de Lis fez chegar a famosa carta a Lucas para que assumisse o crime. A delegada soube e ficou estarrecida, exigindo então, junto à juíza, a transferência imediata do réu para outro presídio e que ele fosse mantido em uma cela do seguro. Ainda assim, Flor de Lis tentou acesso a Lucas por vezes, através de sua mãe e, indo ela própria, não se sabe se estava também mancomunada com alguém dentro do sistema carcerário, mas tentou levar um bolo ao rapaz no dia de visita, sem imaginar que quem estaria lá para a visita do rapaz seria Rejane, sua ex-patroa, que ao ver Flor de Lis fez um verdadeiro escândalo e então a ré Flor de Lis foi retirada dali. Só estes pontos já seriam suficientes para a delegada entender o perigo de Flor de Lis, o perigo que ela representa para a investigação, sem medo, sem discrição,
Corroborando com as palavras do delegado Alan Duarte, Bárbara Lomba relatou que Flor de Lis tentava, em conjunto com seus filhos, mandar mensagens uns para os outros para confundir seu trabalho, maquiar pistas, causar dúvidas na investigação e fazendo de modo que um usasse o telefone do outro para servir de base ao que ela dizia na imprensa, que os filhos usavam o celular dela, que era normal. Tentativa que acabou comprometendo ainda mais os filhos e a participação deles na autoria do crime, talvez sem que eles pouco percebessem como foram se envolvendo. Segundo a delegada, Lucas, o filho que tratamos como Laranja, confirmado pelo depoimento do delegado Alan Duarte, segundo Bárbara Lomba, o rapaz teria dado depoimentos confusos em cada versão. É provável que talvez tenha ficado temeroso por não ter advogado constituído. Outra coisa sobre Lucas que a delegada relatou é que ficou combinado que Lucas participaria da cena de reconstrução do crime e foi levado até lá, mas que pouco depois, não sendo obrigado, tenha decidido não participar. O advogado Ângelo Máximo, que diferentemente dos demais advogados, não pôde participar da reconstituição do crime, ficou do lado de fora atrás do cordão de isolamento e relatou que viu os advogados de Flávio conversando com Lucas e que em seguida ele teria desistido de participar. A delegada Bárbara Lomba, através de pesquisa, procedimento padrão da delegacia, levantou a ficha de cada um e encontrou um mandado em desfavor de Flávio, o filho biológico mais velho da deputada, o autor dos disparos contra o pastor. No enterro, com muita descrição, pedi a prisão dele, disse Bárbara Lomba. Em relação ao sexo entre filhos, a delegada Lomba relatou que desde o Jacarezinho já havia a coisa de sexo entre os filhos de primeira geração, com participação de Anderson e Flor de Lis, e que descobriu também que Danielzinho não era filho biológico de Anderson ou Flor de Lis. Fez DNA e encontrou a mãe do rapaz. Anderson, a vítima, tinha Daniel como filho preferido. Lomba disse ser um raro caso de crime familiar onde não houve debanda de lados. A delegada disse também não saber dizer se lá no início houve um fundo de boa intenção e que Flor de Lis elegeu Anderson, que considerava o mais inteligente, para ser o cabeça da pseudo-família junto a ela, e acredito que pelo poder que a coisa foi ganhando, foram criados subgrupos com fachadas, religião e tudo isso. Foi criada uma farsa familiar que nunca houve, disse Bárbara Lomba, que na verdade se tratava de uma quadrilha. Me questionaram sobre as crianças tiradas à força. A delegada disse saber de uma que foi arrancada do pai, de nome Elias. Flor de Lis pagava um lugar para Elias e Monique, sua filha, morarem. Aí se separaram e a criança foi levada por ela, à revelia do pai, que após nossa reportagem sobre o Conselho Tutelar, se dirigiu ao Conselho. Elias nos relatou que tentou ver o filho e foi agredido por Anderson e Flávio na época. Elias, boa tarde. Você pode nos contar o que aconteceu quando você foi buscar o seu filho na casa de Flor de Lis? Foi assim, eu fui até o Badu, fiquei até o portão da casa e esperando. Aí foi 20 minutos depois, foi mais 11 e pouca, quase para meio-dia. Chegou o Carlos com o celular na mão e eu falei para ele que eu vinha buscar meu filho, que eles tinham sobretraído meu filho, sequestrado lá na rua, lá em Niterói. O pastor Carlos Ubiraci, então, que você está falando? Isso. Ok. Depois ele entrou para dentro, chamou o pastor Anderson e falou com a Flor de Lis que eu esperasse até meio-dia, que eles iam acordar, tomar café e ia vir falar comigo. Mas depois ele saiu, chegou o Flávio de carro, ficaram na porta, e ele também, e telefonando. Foi quando o pastor Anderson saiu do portão, quebrando a minha barraca, me deu um mata-leão. Então o pastor Anderson te agrediu primeiro? Ele me agrediu primeiro. Eu tentei evitar o máximo de contato com ele, nunca discuti com ele, evitei qualquer circunstância de agressão entre eu e ele, que o negócio era o garoto. Ele me agrediu, me espancou, que tentou quebrar minhas pernas, quebrar minhas costelas, e os outros também tentaram me espancar, o Flávio, aquele André,
o Pequeno, que é um gago cheio de tatuagem, o Carlos, que ficou no portão. O Carlos também te bateu? Ele tentou me bater, mas eu segurei a perna dele. E depois eu levantei, foi quando o Flávio encostou o carro perto de mim, tentando me atropelar, jogou o saco de bala em cima da protona do carro, e alegando que ia me matar, ia me jogar lá no morro da Cocada, num tonel, e ia atacar fogo. O Flávio fez isso? Fez isso. E puxou a pistola do lado, mostrou para mim, e ameaçando, intimidando, e que ia me matar de qualquer jeito, que não sei o que, e o pastor Anderson vindo para cima de mim e eu saindo fora dele, falando com ele, conversando numa boa, que eu queria conversar numa boa com ele. Foi quando eu vi que tava tudo uma arquiteção, tava uma... Isso porque você foi na casa da Flor de Lis para buscar o seu filho, que estava dentro da casa da Flor de Lis, praticamente sequestrado pela família da Flor de Lis. Isso, todos eles. Eles sabiam disso, do dia que eles planejaram antes, porque antes eu recebi uma mensagem da Monique. Na época eu apresentei... Monique quem é? É a minha ex-esposa, que é filha dela, adotiva da Carla também, que é a mãe verdadeira, que estava nas imagens. Aí você foi lá, eles não te entregaram o seu filho e ainda te espancaram? Não quiseram me entregar, porque eu já tinha procurado o Conselho Tutelar e o Ministério Público, tinha avisado até eles. Antes disso eles falaram, eles não tem nenhum documento, nenhum registro aqui que o garoto foi adotado ou foi como é que se diz? Pedido a guarda do menino. Então, aí eu voltei lá para poder ver isso. Seu filho hoje continua na casa da Flor de Lis? Continua, e eu continuo. Mesmo sem guarda? Mesmo sem a guarda. Não, eles estão com a guarda provisória, porque a Monique tinha assinado depois que eu saí de lá. Eu descobri que ela estava envolvida com eles. E também tentou querer que eu matasse o pastor. Ela também citou essa questão. Isso aí eu passei tudo para a DH, para a polícia. Tem o processo lá, eu assinei. Eles estão sabendo disso, entendeu? E eles ficaram me ameaçando. E eu denunciei a todos eles, até mesmo quando eu descobri o envolvimento dos filhos. E agora você está lutando para pegar seu filho de volta? É isso mesmo, eu estou lutando de qualquer jeito para pegar meu filho de volta, que eu não entreguei nem nada, porque teve pessoas do departamento público, que eu vou sempre citar isso, e citei, e foi comprovado já, que eles subtraíram meu filho, roubaram ainda documento meu, policiais ligado a ela, conhecimento dela, que eu já descobri também, que tem um policial que ele está envolvido, os 4 que pegaram meu filho no dia. Ok. Obrigado, Elias. Uhum. Essa matéria com o Elias, vocês vão ver uma entrevista completa, exclusiva, no nosso canal, que deve sair nos próximos dias. Obrigado. O rapaz até hoje luta para ver o filho. Monique, segundo relatos de Elias, está agora ao lado da mãe. Ele acredita que seja porque Monique dependa dela economicamente. Elias confessou também receber ameaças até hoje da parte da família de Flor de Lis. Flor de Lis, ao que parece, exercia uma certa exploração afetiva. Assim fazia a manipulação pelo falso afeto, dada a carência dos membros de sua família. A impressão que dá, vendo relatos e imagens dos integrantes da casa, é que se está em um abrigo ou orfanato, onde todos são curiosos e perceptivelmente carentes. Uma delas, mesmo não sendo mais criança, é Marzi, uma das filhas que Flor de Lis mais envolveu no crime, através da manipulação afetiva. Segundo Bárbara Lombo, os policiais e o assistente de acusação, Marzi era extremamente carente de Flor de Lis, a cultuava e por ela tinha ou tem devoção. Marzi era manipulada e estava sempre de guarda.
Não usarei termos pejorativos aqui, mas é como se fosse os olhos e os ouvidos de Flor de Lis. E o que ganhava com isso? Nada. Ela foi quem levou intrigas também junto a Simone, Lohane e Rayane sobre Anderson do Carmo. Marzi roubou o dinheiro de Anderson e não foi pouco. Fontes revelam que a família biológica tem horror a Marzi. Ela que tentou convencer Lucas a matar o pai também. Marzi procurou por outro matador e foi cúmplice de Flor de Lis e Simone nos envenenamentos. Marzi não entrega a Flor de Lis. Não se sabe se ainda por devoção ou medo. Ela tinha um péssimo relacionamento com Anderson e foi ela, segundo as testemunhas, quem avisou Flávio que se posicionasse para matar o pastor. Por outro lado, a delegada disse que Marzi não tinha capacidade intelectual suficiente para cometer ou organizar algo assim. A delegada ia dizer nestas palavras, depois se corrigiu e disse: não que ela não tenha capacidade intelectual, mas enfim, que ela não conseguiria dar conta de arquitetar algo ou levar alguém a cometer algo do tipo. Marzi olhava assustada para os lados, inclusive para a mãe, que estava na mesma fila dela. Flor de Lis nem olhou para ela em momento algum que nos tem ocorrido. Aquela cena que vem sendo divulgada em que Flor de Lis pede a ela que silencie, nós não presenciamos, portanto, não podemos confirmar. A delegada respondeu a muitas perguntas, mas como já relatamos, as mais frágeis foram sobre as câmeras de acesso da parte de trás da casa. A delegada não encontrou câmeras de segurança ali, dando brecha para as insinuações do advogado de Flor de Lis. A outra pergunta feita por ele foi sobre o manuseio da polícia ao tocar na arma do crime, sem os devidos cuidados, como já dissemos também em matérias por aqui. E a delegada disse que, infelizmente, isso acontece. O policial, que foi o quarto a depor, disse que o colega tateava por cima de um armário bem alto e por isso sentiu tocar na arma e então, com uma escada e uma toalha, retirar a arma que se confirmou sendo a arma do crime. A delegada disse que Lucas não chegou a permanecer 5 minutos em casa quando foi levar a mochila onde tinham substâncias que não podiam ser levadas para o bailinho onde ele iria, pois o local do bailinho era de uma outra boca de fumo inimiga daquela que ele frequentava. Lucas foi ao bailinho com Daniel Soter. A delegada, mostrando imparcialidade, relatou abusos psicológicos de Anderson, a vítima, que eram extremos sobre todos, especialmente sobre Flor de Lis, e que ele ficou tomado pelo poder. Bárbara Lomba disse que algumas testemunhas plantadas também confundiram muito as investigações, até serem esclarecidas, e relatou também pessoas infiltradas que se diziam advogadas e não eram, mas que presenciaram etapas que não poderiam, até serem descobertos. Abro um adendo aqui para dizer que algo do tipo aconteceu na própria audiência. Uma mulher, se dizendo advogado, sentou-se nas cadeiras destinadas aos advogados, logo após um dos pequenos intervalos, bem quieta e antes da juíza chegar. Mas a juíza, antes de retomar os interrogatórios, olhou diretamente para ela e, sem cerimônia, a expulsou daqui, dizendo: "A senhora faz o que aqui?" "Sou advogada de um dos réus." Então a magistrada responde: "Advogada constituída?" "Não acredito, porque aqui me resultam X advogados e não tem seu nome aqui." A moça começou a argumentar enquanto a juíza nem deu ouvidos e já foi dizendo: "Peço que a senhora se retire daqui, por gentileza, e da próxima vez haja conforme a lei." Desse modo e com este tom, que é o adotado pela juíza Neari dos Santos Arce, sempre. Isso corrobora com tudo o que descreveu a delegada Bárbara Lomba e Alan Duarte. Sobre Anderson, a delegada disse que ele deveria acreditar ser inatingível, por isso não deva ter acreditado em um plano para matá-lo. A delegada pontuou sobre não acreditar na capacidade dos filhos e netos da deputada, que é como todos se referiram a ela na audiência. Lomba enfatizou que a devoção de Marzi por Flor de Lis era imensa, repetindo: ela fazia de tudo por Flor de Lis. Bárbara Lomba disse que somente Flor de Lis teria capacidade para orquestrar o crime, pois tinha ascendência sobre todos. A delegada apontou as contradições de Flor de Lis em depoimentos, citando uma matéria onde ela disse para a imprensa que tinha uma moto seguindo ela e o marido, e que ela nunca havia citado isso em depoimento. O delegado Alan Duarte, que assumiu o caso, a questionou e ela confirmou, e em base à câmera de segurança, o delegado disse que uma moto vinha atrás do carro de um modo normal.
não perseguindo, e que bem antes de chegar próximo à casa da Flor de Lis, a moto tomou a direção completamente oposta e sem retorno. A demora para socorrer a vítima, segundo Lomba, foi absurda. Deixaram o corpo por quase meia hora agonizando antes de pedir ajuda e citou o fato de Flávio ir a um posto policial. Quem quer salvar a vida de alguém liga para o SAMU, não para a polícia, que foi feito bem depois. Houve também uma conversa entre Flor de Lis e Marzi, com o objetivo de descredenciar a delegada, usando maus tratos a Flávio na cadeia através de grampos telefônicos autorizados. Relatou os acessos de Flor de Lis a cadastros penitenciários e uma conversa entre Andréia, a represa, esposa do ex-policial Marcos Siqueira, e Flor de Lis, onde se tratavam como íntimas, sendo que se conheceram naquela hora em que as conversas aconteceram. Como já dissemos, o sexo entre Flor de Lis e filhos de primeira geração no Jacarezinho foram relatados por Bárbara Lomba. Foi relatado também que o pastor Anderson tinha o telefone de Marzi sincronizado com seu iPad. Estes indícios mostram que o pastor já se precavia e que talvez soubesse mais do que imaginávamos, mas, assim como disse a delegada, talvez ele não tenha confiado no potencial dos filhos. A queda dele veio por ele acreditar na não participação da esposa Flor de Lis. Por insistência de advogado que tenta imputar outros possíveis réus, Alain Duarte entende que, se o Ministério Público entender que não haja provas suficientes, ele manda de volta para a delegacia o caso para que seja aberto novo inquérito, e percebeu-se também que a quadrilha queria atribuir os envenenamentos ao pastor por arsênico à cozinheira Gilcineia. Com a participação de André o Bigode, vínculo subjetivo de quem sabe e nada fez para evitar, houve exaltação entre seu advogado e o delegado Alain, e André dormia neste momento, em pleno tribunal. Há indícios que Flor de Lis primeiramente teria dado a ele o ato executório. A pergunta que me faço, teria Flor de Lis se incomodado caso tivesse conseguido livrar seus filhos biológicos? Talvez sim, talvez não. Fica a dúvida. Não trata-se de indução, galera do mimimi. É dúvida mesmo. É dúvida do jornalismo sem frescura que nos propomos a fazer. Dúvida sobre a política, a saúde, a segurança, a infância, a idoneidade do caso em meio a tantas manipulações citadas pelos delegados. Então surge o assunto dos envenenamentos já relatados pela mídia, que também procede e teve início mais de um ano antes da morte do pastor. E segundo relatado, André teria pagado o primeiro matador, que agiu certa vez na saída da igreja, mas que não conseguiu realizar o crime, pois o pastor teria percebido. E Elias, o ex-genro de Flor de Lis, que nos relatou o roubo de seu filho, também nos afirmou ter sido convidado a participar do crime como executor, e segundo ele, isto está em seu depoimento à Polícia de Homicídios. Nós não nos responsabilizamos por declarações voluntárias de testemunhas. Temos uma matéria também que virá logo sobre o depoimento do perito. Tentou querer que eu matasse o pastor. Ela também citou essa questão. Isso aí eu passei tudo para a DH, para a polícia. Tem o processo lá, eu assinei. Eles estão sabendo disso, entendeu? E eles ficaram me ameaçando. E eu denunciei a todos eles, até mesmo quando eu descobri o envolvimento dos filhos. E agora você está lutando para pegar seu filho de volta? É isso mesmo, eu estou lutando de qualquer jeito para pegar meu filho de volta, que eu não entreguei nem nada, porque teve pessoas do departamento público, que eu vou sempre citar isso, e citei, e foi comprovado já, que eles subtraíram meu filho, pegaram, roubaram ainda documento meu, policiais ligado a ela, conhecimento dela, que eu já descobri também, que tem um policial que ele está envolvido, eles, os 4, que pegaram o meu filho no dia. Bárbara Lomba viu como crime familiar onde não há debanda e só evidência, o que mostra o poder de influência da mãe. Flor de Lis só tentou contato visual com os filhos no tribunal 2 vezes e de resto manteve a cabeça baixa. Adriano, Lucas e Andréia e o PM podem não ter culpa, mas a polícia não parece acreditar nesta hipótese, somente da parte de Lucas, ao menos ao nosso ver. As perguntas na tentativa de intimidar ou coagir a delegada da parte do advogado de Flor de Lis foram:
É normal na sua equipe pegarem armas sem luvas? Ela respondeu, infelizmente sim, infelizmente. E prosseguiu, com várias perguntas como, houve quebra de custódia da arma, como já relatamos aqui, respondido pelo policial também por todos os delegados e policiais. Os relatos dos prontuários das internações de Anderson no Niterói DOR, em base a isso, poderia ser um sintoma de gastrite? Então o advogado de Flor de Lis cita os relatos aos prontuários das internações de Anderson do Carmo no Niterói DOR, Hospital de Niterói, onde não deu como envenenamento pelo elemento utilizado ser de difícil confirmação em uma matéria sobre o perito. O advogado Hollenberg então provoca, não poderia ser um sintoma de endogastrite? Por que não foi feita a exumação do corpo? A delegada responde, achei desnecessário. Vale lembrar que desde o início existia um réu confesso, Flávio, de um crime de assassinato com arma de fogo e não envenenamento. O envenenamento serve apenas para a compreensão do plano como um todo. Mas a morte de Anderson do Carmo se deu com tiros arma calibre 9mm, que foi a arma comprada e utilizada por Flávio, periciada e confrontada com suas impressões digitais. No caso, o pelo encontrado preso na arma que provavelmente tinha sido apoiada na calça do assassino minutos antes do crime. E ele prossegue. Como a doutora teve acesso à conversa entre Luciano, o chefe de gabinete de Flor de Lis, e Anderson? E ela responde, o telefone do pastor desapareceu, mas conseguimos recuperar um backup dele através de objetos recolhidos na casa de Luciano, chefe do gabinete de Flor de Lis, onde se pôde recuperar através de mandado judicial, no qual foram recuperados todos os arquivos do pastor. Não foi esclarecido o que foi encontrado nesses arquivos. Bárbara Lomba relatou apenas uma conversa entre Anderson e Luciano, onde a vítima diz que Luciano estaria desautorizando suas decisões. E eu não admito, teria dito Anderson do Carmo. Luciano respondeu, quando eu me refiro ao deputado, eu estou me referindo a vocês. E foi constatado que Luciano estaria fechado com a deputada, e por isso fomos à casa dele. Pois o que entendemos era que Luciano seria a pessoa escolhida por Flor de Lis para assumir o trabalho de Anderson. O pastor demonstrava descontentamento devido à queda de prestígio. Em busca na casa de Luciano foram apreendidos computadores e celulares. O celular do filho biológico de Flor de Lis, Adriano, genro de Luciano, foi encontrado dentro de uma caixa de pizza, mas não foi levado. Um dos policiais ficou com uma carta que tinha visto dentro do celular do filho de Flor de Lis na cabeça. A proteção à deputada da parte de todos, inclusive dos filhos presos, é muito resguardada. Sem provas, disse o advogado de Flor de Lis. A senhora pediu a quebra de sigilo bancário da vítima? Dos filhos? A delegada responde, já sei onde você quer chegar, mas respondendo sua pergunta, em nenhum momento eu imaginei que fosse deixar de presidir o inquérito. A delegada quer dizer que o inquérito estava em movimento. Muitas coisas ainda não haviam sido requeridas por ela, porque só de depoimentos foram muitos. Infelizmente, eu não concluí o inquérito, apesar de ter entendido o crime logo de início. E prossegue o advogado. Delegada, sobre Misael, ele disse alguma vez que a mãe fosse uma pessoa ambiciosa? E ela respondeu, não. E então prosseguiu com as seguintes perguntas. De que modo a senhora atribuiu ao crime que tem minha cliente como mandante a dinheiro e poder? Em base a quê? Ainda sobre Misael, quanto tempo antes do crime ele relatou à vítima que tinha um plano contra ele para tirar-lhe a vida? Dr. Anderson, Marzi e nenhum dos réus teriam a capacidade de organizar algum crime. Pode ter havido mais pessoas a atirar? A perícia não conseguiu levantar isso? Enquanto isso, advogados continuam em seus celulares, um ou outro arriscando um cochilo. A deputada não deu detalhes, constam nos autos que os grupos e subgrupos que vinham se formando dentro da casa possuíam códigos jogos próprios. A delegada disse que Lucas, em seu depoimento, disse que não ia dar em nada para os irmãos, pois a deputada tinha as costas quentes por gente grande. A juíza então interfere e pergunta, federal, nacional ou estadual? E a delegada diz que ele não respondeu. Bárbara Lomba deixou bem evidente a sua insatisfação em não ter podido resolver o caso e por ter deixado várias questões em abertos, e que este fato em si não favorece as investigações. Isso é sabido, público e notório, em suas próprias palavras. A magistrada interpeliu por vezes o advogado por perguntas tendenciosas. Hollenberg prosseguiu. Por que Flávio permaneceu retido? A senhora procede assim? É normal? E ela respondeu objetivamente e imperativamente, sim, quando há necessidade. E ele segue, é normal? E ela disse,
Dr. Anderson, não existe nada de normal nessa história. E ressaltou também que ninguém trabalhava ali na família, um bando de gente e nenhum trabalho, ninguém tinha rendimentos, esclareceu Bárbara Lomba. A delegada disse que ao passar a delegacia ao colega Alan Duarte, lhe disse: não deixe ninguém...